Nesse vídeo, gente, eu vou mostrar como que a gente vai fazer os perfis do terreno. Então, ó, já vi um errinho aqui, só corrigir um errinho aqui. O perfil do terreno é para a gente ter uma ideia da topografia. É um corte que a gente faz na topografia. Então, eu vou precisar ligar aqui, ó, nos layers da própria implantação, eu vou precisar ligar as curvas de nível. Então, vou ligar aqui os dois layers das curvas de nível que estavam desligados. Então, ó, se eu pegar esses lotes aqui, por exemplo, ó, cada curva de nível aqui ó, representa uma diferença de 1 metro no desnível do terreno. Então, significa que eu tenho casinhas aqui que estão em alturas diferentes, né? Então, com altimetrias diferentes. Então, geralmente é bom a gente fazer, ó, eu tenho várias casas enfileiradas, é bom eu fazer um perfil do terreno ao longo dessas casas, um perfil ao longo dessas casas e um perfil ao longo dessas casas. Então, com o layer dash dot, que é a linha que a gente faz, linha de corte e tudo mais, eu vou passar uma linha aqui do perfil do terreno, pegando no meio do lote. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, eu peguei um midpoint da profundidade do lote aqui. Está me mostrando ali o midpoint. Vou fazer uma linha maior e mover ela, né, para ficar ali no contexto do desenho. Então eu quero este perfil, vou copiar essa linha aqui. Vou fazer também este perfil, ó, pegando no meio do lote, e este outro aqui, ó. O processo para fazer os 3 perfis é o mesmo. Então eu vou mostrar um só, eu vou mostrar esse aqui, que é vai ser o mais interessante. Aí antes, ó, a gente tem que entender uma coisa. Essas curvas de nível, elas têm alturas diferentes. Então eu tenho que saber para que lado que o terreno está caindo. Se ele está caindo para cima, aqui no meu desenho, ou para baixo. Então, as curvas de nível, elas têm um valor aqui nas propriedades, né, que você pode acionar por aqui, ó. Ela tem uma altimetria aqui, ó, 105 metros. Essa outra aqui, ó, tem 103. Essa outra de cima está sem altimetria. Eu não mudei em todas. Mas eu sei que para estar caindo para cá, ó. Então, eu vou ter que, né, ter essa noção aqui. Aí eu vou pegar a planta de implantação, eu marco as linhas dos perfis na planta de implantação. Por enquanto eu fiz só uma linha para indicar onde é. E aí eu vou pegar esse desenho, fazer aquele esquema que a gente já fez várias vezes. Ó. Selecionar tudo, Ctrl Shift C, seleciono um ponto de inserção e Ctrl Shift V, para eu colar isso aqui como um bloco. Eu vou fazer este perfil aqui, ó, vertical. Então, eu vou botar essa linha aqui na horizontal. Eu vou girar o meu desenho com Rotate para ela ficar na horizontal. Eu estou com o orto ligado. O orto aqui, ó, do F8. E aí eu vou posicionar isso aqui e vou fazer as linhas do terreno. Então, olha só, ao longo dessa linha de perfil, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas de nível que estão passando aí, que estão cortando esse perfil. Então, eu tenho um desnível de 7 metros ao longo desse percurso aqui, ó. Mais ou menos 7 metros. Então, eu vou fazer com os layers de curva de nível mesmo, ó, de curvas de 1 metro, eu vou fazer linhas horizontais, pode ser maior um pouco do que o desenho, né, do que a largura da imagem aqui, ó, da figura que a gente está usando de referência.
Vou fazer essas linhas horizontais e vou dar offsets de 1 metro. Ou vou copiar isso de metro em metro para cima, dá na mesma. Offset de 100, né, 1 metro, 100 centímetros. E aí eu vou fazer pelo menos 7 linhas aqui, ó. Quantas que eu fiz? Fiz 8, tá bom. A do meio, ó. No meu caso aqui, a do meio é a que está o 105. Então, eu vou pegar uma intermediária aqui, vou escolher uma para ser minha referência e vou mudar o layer para o curva 5 metros. Esse curvas 1 é para as curvas de metro em metro, curvas de 5 é curvas de 5 em 5 metros, que é o que a gente chama de curva mestra na topografia, né? Vou dar uma referência. E aí fiz as referências de altura e agora eu vou puxar as referências das curvas de nível. Os pontos que a curva de nível toca... Vou explodir isso aqui só para ficar mais fácil de vocês enxergarem, para eu mostrar. O ponto que esse ponto de cruzamento aqui é o que eu quero levar para baixo aqui, ó. Então eu vou fazer com a X-Line vertical. Estou escolhendo as opções aqui, ó, a opção vertical. E aí eu vou clicar. As curvas de nível, como elas têm uma altimetria, eu vou desligar o Snap e vou simplesmente clicar num ponto mais próximo possível aí, ó. Espera aí, que não deu não. X-Line vertical. Agora sim. E aí eu vou clicar nos pontos de encontro das curvas de nível com a linha do perfil do terreno. E aí, ó, eu vou partir da referência aqui, ó. Essa aqui do meio, que está no layer curva 5, o terreno está caindo para a esquerda aqui, ó. Então eu vou pegar essa do meio, vou até mudar a cor do layer dela aqui, ó. Então eu vou pegar e vou fazer os encontros das polylines aqui, ó. Agora eu vou ligar o Snap com F3. E aí a cada curva que eu andar eu vou descer um nível aqui, vou descer 1 metro. Até acabar ali. E fazer a mesma coisa para o outro lado aqui, ó. Poderia fazer tudo de uma vez só peguei da curva mestra aqui para ter uma referência. Então, olha só, isso aqui, ó, essa linha do perfil do terreno, vocês vão pôr no layer P06, é uma linha grossa. Eu vou dar um fillet aqui para poder emendar as duas e ficar uma polyline só. Então, essa linha que está selecionada, ó, isso é a declividade do terreno, imagina só. As casinhas vão estar em alturas diferentes. Nesse caso aqui que eu estou pegando de exemplo. Então é importante, esse perfil do terreno natural ele é importante para a gente estudar a implantação. Por isso que eu estou fazendo esse perfil junto com a implantação. Porque é onde a gente vai estudar em que nível, em que cota que a gente vai implantar cada casa. Essa cota de implantação de uma casa, né, no terreno, é uma informação que aparece na planta de implantação. A gente vai fazer uma indicação de nível. Igual vocês fizeram a indicação de nível nas plantas, né, da sala de aula, do banheiro e tal, a gente pode fazer isso na implantação também. Eu vou indicar um nível onde aquela casa está sendo implantada, onde vai estar o nível térreo daquela casa. Aí esse nível, geralmente, ele é um nível em relação ao nível do mar, né, ou o nível de referência que você vai ter de um levantamento topográfico. Então, isso aqui é o perfil do terreno. Aí é bom marcar também algumas referências, né, de limites do lote. Ó. Aqui eu vou marcar só os limites do lote. X-Line
Aí eu vou pegar, eu gosto de fazer assim, ó, eu vou pegar um layer, referências que estão no layer P03, eu boto no layer P03 e vou clicar aqui, ó. Eu estou pegando a última linha aqui, que é o limite do terreno, os limites do terreno. Então essas linhas verdes aqui é o que está delimitando o meu terreno aqui. É o que me interessa. As curvas de nível podem até passar um pouquinho. Essa última eu vou simplesmente prolongar ela, que eu não tenho, né, mais curvas para lá. E aí tá assim. Eu posso depois congelar esse layer das curvas de nível, ó, que eu vou ter só o perfil do terreno. E isso aqui vai me dar os limites do lote. Eu não preciso ter essa linha infinita, não. Eu posso delimitar ela aqui, ó. Fiz um círculo com uma distância qualquer, dei um trim. Isso aqui eu vou cortar aqui, ó. Vou mover esse círculo para lá, para outra ponta agora, para fazer da mesma altura. Poderia fazer essa altura aqui como sendo a altura do muro da divisa, né? Estou fazendo uma medida qualquer, só para ter uma referência do fim do lote. E aí o que a gente faz aqui também normalmente é fazer... Aí eu vou escolher aqui o layer Dash Dot e vou fazer uma polyline e fazer uma caixinha aqui, ó. Aqui dá para pegar, se eu tiver com essa opção aqui, ok, eu nunca sei qual que é o ícone. Eu vou fazer uma caixinha aqui, ó. Poderia fazer uma linha na vertical aqui e depois emendar com a outra. Estou fazendo isso aqui, ó, para poder congelar o layer de curva 5 também. Vou fazer uma achura para indicar que aqui embaixo é terreno cortado, daqui para cima é ar livre. E aí vou fazer a achura no layer achura 01. Vou fazer o hatch e vou escolher de novo aquele lá, user, botar um ângulo de 45, vamos ver essa distância mesmo. E vou usar aqui o Pick Points para selecionar a região que eu quero achurar. Então isso é só o perfil do terreno, né? Depois a gente teria que definir, no corte da casa, nós vamos precisar de usar esse perfil do terreno. E aí vamos indicar os platôs também, né? No corte a gente vai fazer uma acomodação desse terreno. Então eu quero que vocês façam esse e depois os outros dois. Aí eu posso pegar esse mesmo bloco aqui, ó. No meu caso aqui eu explodi, mas não precisam explodir não. Vou copiar. Vou rotacionar. E vou fazer a mesma coisa agora para esta linha de perfil aqui, ó. Vocês vão fazer igualzinho. Tem que ligar de novo os layers das curvas de nível. Aí, ó, posso pegar, simplesmente copiar essas linhas aqui horizontais que eu já fiz de referência, ó. Seleciono aqui, copio e vou fazer o outro perfil do terreno com o mesmo nível, no mesmo alinhamento aqui, ó. Eu vou querer que vocês façam esses desenhos, gente. Acompanhem Eu vou até mover isso aqui lá para cima. Eu acho que é legal fazer o perfil do terreno. Eu fiz para baixo aqui, ó, mas vamos botar ele lá para cima. Movi lá para cima. E aí é importante que os perfis, as cotas altimétricas aqui, que estão representadas nessas linhas horizontais, estejam sempre na mesma altura. Então eu faço elas maiores um pouco,
Ah, eu não copiei as curvas de nível. Vou ter que apagar isso aqui. Eu preciso copiar isso aqui com curva de nível e tudo. Essas verticais eu posso apagar as referências já. Isso aqui eu vou copiar. E vou selecionar de novo. Rotate. Enter. Posso selecionar aqui, mover isso aqui mais um pouquinho, para ficar mais próximo. E agora eu vou ver quais as curvas que estão interseccionando essa outra linha de perfil aqui, ó. Então eu vou lá, curvas de metro em metro, curvas 1, seleciono o layer e vou fazer aqui a X-line vertical. E vou marcar as interseções das curvas de nível com a linha do perfil do terreno. Aí nesse caso, ó, essas duas linhas estão cortando a mesma curva de nível. É bom prestar atenção. Aqui é outra. E aqui é outra. Essas aqui são mais baixas, né? Então esse terreno está caindo daqui. Então, ó, essas duas aqui estão cortando a curva mestra aqui, ó. Então vou botar elas no curva 5. E aí eu vou fazer a polyline unindo as interseções aqui, ó. Curva 5 com curva 5. Curva 5 com curva 5, né? Na linha vertical e na horizontal. E depois vou descendo 1 metro à medida que as curvas de nível vão descendo ali também. Nesse caso aqui, eu estou fazendo esse aqui de novo, porque a gente precisa a linha do perfil no layer P06. Por isso que é importante as cores do CAD, né? Para a gente se dar conta quando a gente fez um desenho no layer errado. Eu quero isso aqui no layer P06, ó, esse perfil do terreno. E aqui eu vou marcar as referências das ruas. Vou botar no P03 a referência aqui, ó. X-line, vertical. Essa referência. Vou marcar as da rua aqui de uma vez, ó. Do meio-fio, do limite do lote. E lá no final, o limite também. Então, ó, eu estou marcando aqui, ó, a largura da calçada e a largura da rua. Isso aqui a gente vai ter que fazer uma modificaçãozinha. O perfil do terreno está dando mais ou menos nessa altura. Então, a calçada e a rua vão estar nessa cota de nível. Então, vou fazer aqui uma polyline, ó. Uma linha horizontal aqui para a calçada. Vou descer 20 centímetros para fazer o que seria o meio fio. Depois vou ligar até lá na outra para fazer, né, a rua. Subo de novo os 20 centímetros do meio fio e ligo até lá. Isso aqui é no layer P06 magenta aí, ó. Aí aqui tem um macetinho, ó. A rua normalmente ela é arqueada. Então eu posso selecionar a polyline e vir no botão do meio aqui, ó. Ele vai aparecer essa janelinha, eu vou aqui Convert to Arc. Vou fazer um arcozinho aqui, ó. Isso aqui é opcional, tá? Só para poder dar a ideia da rua sendo abaulada aqui, caindo um caimento para a sarjeta. E aí o perfil do terreno vai emendar com isso aqui, ó. Depois, na hora que desliga os layers das curvas de nível, isso fica mais visível, ó. Eu nem preciso dessas linhas aqui exatamente, não. Eu preciso só fazer o desenho da rua aqui. Então tem um trecho plano e depois ele começa a cair suavemente.
A última curva aqui, geralmente eu estico ela até o final. E aí isso aqui a gente pode marcar a divisa do lote também. Só para deixar uma indicação ali de que o terreno acaba ali. Aqui era bom também. Ó. Eu acabei apagando, mas é bom ter essa indicação aqui também. Ó. Então eu estou delimitando aonde acaba o domínio público, né, da rua e onde começa o terreno do projeto. E aí vou fazer aquela polyline no layer dash dot. Com uma altura aí no bom senso. E fazer uma hachura. Aí, ó, não ficou no mesmo layer, eu posso vir aqui com Match Properties e copiar a propriedade de uma hachura para outra. Então, fiz 2 perfis, falta fazer o terceiro. Mesmo processo, vocês vão copiar isso aqui, ligar as curvas, né? Sempre que vocês forem copiar o desenho de referência, vocês vão ligar o layer das curvas. Essas verticais pode apagar depois que estiver pronto o desenho. As horizontais também, mas a gente pode congelar. E aqui eu vou copiar. Girar aqui para fazer o perfil para o outro lado agora. Ó. Vou girar isso aqui 180. E fazer o mesmo processo para desenhar o perfil do outro lado. É isso. Então, perfis do terreno faz parte da implantação também. Então, tem que fazer esses perfis quando a gente já sabe onde vão estar as casinhas, né? A gente já tem uma ideia de onde vai pôr as casinhas, então vamos fazer o perfil para a gente estudar os níveis que essas casas vão ser implantadas. Então, para a próxima aula, eu quero este desenho aqui pronto, ó, da planta de situação, da planta de implantação, desculpa. A marcação dos perfis, 3 perfis do terreno, ou 2 quando não tiver casinha aqui, nesse caso. E os perfis do terreno aqui em cima. Ó. Sempre observando esse alinhamento horizontal aqui. Ó. E as plantas, eu estou fazendo, nós vamos fazer as plantas, todas as plantas ao longo desse alinhamento horizontal também. Na hora que for fazendo, chegando os outros desenhos, eu vou reforçando isso. Mas é importante, gente, que vocês organizem o arquivo do CAD de vocês. Isso que esteja, tem uma ordem, né? Tem uma organização para vocês não se perderem aí, poder trabalhar com mais eficiência. Então é isso.